Vamos lá, vamos ver como é que é essa história de quando não quer dois não brigam. Roberto Campos Neto fez um gesto de aproximação, não quer briga, pelo menos em público, com o governo. Mas o PT não caminha na mesma direção, quer briga. Veja na reportagem de Adriana de Luca. Em um evento para o mercado financeiro, nesta terça-feira, o presidente do Banco Central fez um aceno ao governo. Agora, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de boa vontade, né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo. Em entrevista para o Roda Viva da TV Cultura, nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central já buscava amenizar a tensão com o Palácio do Planalto. Disse que pretende trabalhar com o governo e fazer todo o possível para aproximar o Banco Central do Executivo. Aproximação que já apareceu no evento desta terça. Campos Neto elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui, né, um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina. Tem um arcabouço que está sendo trabalhado. Integrantes do PT no Congresso e no governo acreditam que as declarações do presidente do Banco Central ajudaram a diminuir a tensão política e podem abrir um caminho de negociação entre o Palácio do Planalto e Roberto Campos Neto. Porém, isso não significa que o partido tenha desistido de ouvir Campos Neto no parlamento. O presidente do Banco Central prestaria um grande serviço ao país, ao próprio Banco Central, ao parlamento, à democracia, se ele se antecipasse, se ele viesse aqui dialogar conosco. E entre essas soluções, é claro, tem que ter uma redução na taxa de juros, nós não vamos abrir mão disso. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, também mantém um embate. Disse no Twitter, Campos Neto tentou, mas não explicou o básico no Roda Viva. Por que o juro real no Brasil é mais do que o dobro da segunda maior taxa do mundo? E qual risco fiscal temos? O banqueiro André Esteves tentou amenizar os efeitos da queda de braço. Disse que as críticas não fazem preço no mercado financeiro. O presidente teve criticou o Banco Central. Importa pouquíssimo. Agora, não está fazendo quase nenhum preço. Agora, o tema ambiental, ele fez muito preço. O tema institucional, ele fez muito preço. Então, a gente remover esses problemas faz preço para o outro lado. Daniel Rittner, quando não quer dois não brigam? É o que a gente vinha dizendo desde a semana passada, William, aqui. A postura do Banco Central com relação a esse episódio tem sido de não comprar uma briga de Lula com Roberto Campos Neto, mas de sim de encarar como um ataque de Lula contra Roberto Campos Neto, nessa linha de que quando não quer, dois não brigam. Agora, acho que agora a gente entra num período de vale dessa briga e entra também o Carnaval, mas logo depois já começa de novo. Tensão pré-Copom, o Conselho Monetário Nacional não vai, no final das contas, deliberar sobre metas de inflação, o que causa um pouco de angústia também, porque às vezes é melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim, mas depois do Carnaval a gente volta para uma tensão pré-Copom, março, pressão para reduzir os juros e alguns dramas à parte. Vai convocar Roberto Campos Neto para o Congresso ou vai convidar? Se ele for para o Congresso, vai para o plenário, onde ele é muito mais exposto e onde o nível de tensão e de hostilidade é maior, ou vai para uma comissão? Então, essa briga ainda está longe de acabar. Raquel, às vezes eu tenho a sensação que a gente está discutindo as coisas erradas. Porque em toda essa sequência de pronunciamentos, tanto do presidente do Banco Central, quanto eventos importantes que tiveram hoje em São Paulo, não só esse de São Paulo, em Brasília também houve uma série de reuniões, há um certo consenso, não entre os heterodoxos, mas entre os ortodoxos, que se a gente estivesse discutindo e se concentrando em reforma tributária e arcabouço fiscal, nós teríamos como consequência, eventualmente, um alívio nos juros que todo mundo unanimemente considera altos e impossíveis. Nós estamos dedicados a outro debate inútil? William, eu considero esse debate inútil, porque eu acho que é um debate que não deveria estar colocado agora, neste momento, o debate da queda da taxa de juros.
Porque ainda não, as condições ainda não estão colocadas. A inflação ainda está alta. O próprio Roberto Campos Neto cita isso em algum momento na entrevista ao Roda Viva, que quando você separa o núcleo de inflação, você tira todos os efeitos bastante sazonais, nós estamos falando de uma alta de 9% ainda, anual da inflação. Então, assim, ainda é um momento de persistência. A gente vai ter uma desaceleração da economia brasileira e é isso que o Lula teme. E isso vai propiciar uma queda da taxa de juros. Se a gente tivesse um pouquinho mais de calma nesse debate, fizesse o dever de casa, daqui a pouco esses juros estavam caindo. E está aumentando um pouco da ansiedade em relação a esse arcabouço fiscal, porque, sim, temos a reforma tributária, depois do Carnaval todas as indicações são de que vai andar, os deputados já estão definindo quem faz cada papel, o governo já decidiu que não vai mandar uma proposta nova, que vai aproveitar o que está no Congresso, mas sobre o arcabouço fiscal, que é o que realmente poderia dar uma sinalização clara de redução para a taxa de juros, nós ainda não sabemos nada. E o temor do mercado é que o ministro Fernando Haddad não esteja sinalizando com nada, porque ele esteja com receio, com medo de que qualquer boa proposta seja vetada pelo Lula. Aí está o problema, Caio, do ponto de vista político. Há uma definição quanto à estratégia política em relação a esses componentes de qualquer política econômica. Nós estamos falando de política fiscal, de política monetária, de reforma tributária. Todas estão entrelaçadas, certo? Mas prioridades do ponto de vista político acabam sendo estabelecidas. Você consegue identificar no Estado-Maior do PT, se é que a gente pode chamar de Estado-Maior, o grupo que assessora o Lula, o que eles querem atacar em primeiro lugar e por quê? Não, acho que são duas frentes. A questão com o Roberto Campos Neto, a estratégia do PT é uma estratégia política, eu vejo como estritamente política, tudo que está sendo feito, da forma como está sendo feito, é uma operação, quase uma operação de guerra, de mobilizar não só o partido, mas os movimentos sociais atrelados ao partido para atacar o Roberto Campos Neto. Isso é política. A estratégia do Roberto Campos Neto é dar uma resposta técnica. Então, eu imagino que isso pode vir a arrefecer, de repente, depois que ele for ao Congresso, ou ao Senado, ou à Câmara, não imagino o palco ainda. Então, você tem uma estratégia política em curso, liderada pelo Palácio do Planalto /PT. Há uma estratégia, se nós podemos falar do Estado-Maior, do PT ou do governo, de ter um plano do arcabouço com a reforma tributária. Este é o plano. Este é o plano para 2023 do Fernando Haddad e da equipe dele. Não é ficar... a gente não vê no mesmo tom ninguém da equipe econômica, no mesmo tom do Zeca, do seu, ou do Lula, ou da Gleisi, ou do Mercadante. Em relação ao Banco Central. Em relação ao Banco Central. Isso não existe. Porque, paralelamente a uma estratégia política dos políticos do governo, Gleisi, Lula, Zeca Dirceu, por aí vai, há uma estratégia técnica, tem um roteiro, tem um plano de trabalho, né, da equipe econômica, fundamentado na reforma tributária e no arcabouço fiscal. Eu penso que está demorando, já poderia ter sido apresentado. Lula sabe que vai ganhar mais ou menos há um ano. Mas é interessante como você coloca o Lula no grupo de políticos, né? Não, mas ele deveria ser o árbitro dessa questão, não? Não, por quê? Ué, presidente da República. Não, mas ele tem que... Aquela coisa que o Daniel fala muito bem, o Felipe fala também isso, né? É o inimigo do povo. Eu vejo a estratégia... E ontem a gente falando aqui, debate rico com o Samuel, é política, gente. É política. Se o Banco Central não fosse independente, tivesse com a mesma taxa de juros, e o Henrique Meirelles falou isso, né, em algumas entrevistas dessa semana, tivesse no mesmo nível, não estaria. Eles precisam ter alguém para eleger. Daniel, por favor, prossiga. Eu não quero cortar a palavra do Felipe Moura, que ainda não entrou, mas só para pontuar uma coisa aqui com a qual a gente é obrigado a concordar com a Raquel, que é a necessidade de apresentar alguma coisa de arcabouço fiscal. Desde a virada do ano, começou um clima de que a reforma tributária está já contratada, no sentido de que Temer teve a reforma trabalhista, Bolsonaro teve a reforma da Previdência, agora é a hora da reforma tributária, como se fosse uma coisa fácil, a primeira da agenda e tudo bem, vamos para cima.
Eu acho que nem vai ser fácil, porque você vai ter ali estados perdendo e governadores levantando a mão e dando trabalho, sim, nessa negociação. E Zona Franca de Manaus, outros pontos sensíveis. E a gente está perdendo uma oportunidade preciosa de discutir arcabouço fiscal, que foi o que a Raquel mencionou agora. Hoje teve uma reunião no Rio de Janeiro de diretores do Banco Central com economistas do mercado e esse ponto foi levantado também. Tenho ouvido aqui em Brasília de líderes da base aliada. É preciso dar alguma sinalização do que vão ser as novas regras fiscais. Inclusive antes da reforma tributária, porque talvez isso condicione até onde o governo pode chegar na reforma tributária. Então, assim, está demorando. Secretários do Ministério da Fazenda têm dito que até a virada do mês eles vão ter uma proposta do Ministério da Fazenda para circular internamente no governo, mas fim de fevereiro é praticamente semana que vem já, né? Esse assunto está demorando e eu acho que aí tem um ponto de preocupação para o qual a Raquel já alertou e que eu sou obrigado a concordar. Felipe, traduzindo arcabouço fiscal, é um palavrão horroroso que significa pura e simplesmente controle de gastos públicos. Esse é sempre o grande dilema de qualquer governo. Sobretudo um governo como esse, que inicia o seu período, o terceiro mandato do Lula, pisando forte no acelerador de gastos. E aí, justamente, o que nós aqui, por exemplo, estamos fazendo é cobrar como é que eles pensam em tirar o pé do acelerador de gastos. Como é que eles pensam em controlar a expansão dos gastos públicos, que é, afinal, a discussão recorrente no Brasil desde a Dilma. Nós estamos há 10 anos debatendo isso. Então, nesses grêmios todos que se reúnem e conversam, hoje, por exemplo, São Paulo de novo, o que todo mundo coloca como questão na mesa é o seguinte: vocês estão pensando em qual regra? Onde é que está o obstáculo político aí para isso? Eles querem gastar, né? Você falou que eles pensam, mas eu não acredito que os petistas raiz realmente pensam nisso. Eles são perdulários, eles querem ter esse aval, inclusive de especialistas que estão dispostos a fornecer essa legitimidade pretensamente técnica e intelectual para poder gastar, para conseguir a popularidade dessa maneira. O teto de gastos é aquele mecanismo para limitar o crescimento das despesas públicas à inflação registrada no ano anterior. Ele foi implementado ali no governo do Michel Temer, acabou de ser derrubado. Sempre que os políticos encontram uma restrição aos seus interesses, eles acabam afrouxando. Fernando Haddad prometeu apresentar essa nova regra fiscal nos próximos meses. Ainda não se sabe nada, como a Raquel colocou. Como o Caio disse, está demorando a vir tanto a nova regra fiscal quanto o trâmite da primeira parte, pelo menos, da reforma tributária. E eu atribuo, em boa parte, a essa demora, essa necessidade de você encontrar preventivamente um culpado. Porque nem eles têm convicção de que isso vai sair a tempo de segurar a popularidade do presidente. Então, me parece que eles estão muito preocupados em perdê-la e precisam apontar algum culpado, como sempre fizeram. No caso, é o Roberto Campos Neto, que acenou para o governo. Acho até que, em razão de erros que ele teve na conduta individual, não técnica como presidente do Banco Central, mas por essa aproximação com o bolsonarismo, foto em churrasco, votar com a camisa verde e amarela, grupo de WhatsApp com ex-ministros bolsonaristas, ele acabou fazendo acenos a mais, que não me agradam, porque eu não gosto dessa promiscuidade entre instituições que deveriam agir com independência. Eu falo disso sempre, sobre ministros do STF, etc. Mas ele não teve nenhum recuo ainda. Ele defendeu a meta da inflação, ele defendeu a política de juros e ele mostrou que, mesmo no governo Bolsonaro, ele subiu os juros, né? Chegou a 13,75%, que é o patamar atual. Então, não é que o Banco Central elevou os juros para prejudicar o governo Lula a um patamar nunca antes visto no governo Bolsonaro. Não foi isso que aconteceu. Então, me parece que tem uma estratégia política de fritura que deve continuar. E é um pouco beco sem saída, né? Porque se ele diminui demais a taxa de juros, perde o controle da inflação. Se ele diminui de menos, o PT vai dizer que ele devia ter diminuído mais. Então, ele está fazendo o jogo possível. Tem ruídos aí, tem problemas, mas vamos ver os próximos capítulos. William, posso fazer uma observação rápida sobre essa questão do arcabouço fiscal? Imagina a dificuldade política da equipe do ministro Fernando Haddad de fazer o desenho desta regra. Eles estão ouvindo vários especialistas de várias tendências, mas o presidente Lula está deixando muito claro o quanto ele acha que o gasto, que o investimento é importante para crescimento, distribuição de renda e para alavancar esse primeiro ano do mandato dele. Ele não está muito disposto a ouvir outras ideias.
Do outro lado, você tem a Aloysio Mercadante montando um seminário com a Andréa Lara Rezende, que acha que restrição fiscal é uma bobagem, construindo um arcabouço fiscal alternativo, e vai apresentar essa proposta para o Lula. Então, você imagina o receio do Haddad de apresentar uma proposta que seja, porque ela precisa ser crível, ela não vai ser tão restritiva quanto o teto de gastos, já sabemos, mas ela precisa ser crível para o mercado e ela precisa convencer o Lula. Só que do outro lado ele tem uma pessoa que é o Mercadante, que tem os ouvidos do Lula, preparando uma outra proposta que não está preocupada com sustentabilidade da dívida, com o impacto no mercado, mas que vai agradar muito o Lula. Então dá para a gente, olhando esse cenário, dá para a gente entender um pouco da demora. Agora, tem um ponto aí que você está sugerindo, que é o seguinte, é que o Daniel já havia se referido e o Felipe acabou de reiterar mais uma vez. Caio, eu passo para você essa reflexão, é a seguinte. Por mais suave que o presidente do Banco Central tenha sido na forma, o conteúdo é extraordinariamente duro em relação ao que o governo tem dito ou como o governo tem se dirigido ao Banco Central. Os pontos que a Raquel mencionou estão todos lá de pé, sem uma vírgula de recuo. E a julgar pela maneira como os agentes econômicos, particularmente o setor financeiro, dão suporte ao Roberto Campos Neto, me parece que há um consenso muito sólido estabelecido, que combina também com doutrinas econômicas, estabelecidas também há um certo tempo, que estão dizendo o seguinte para o governo Lula: olha, se você vai se entender com o Banco Central ou não, é um problema político teu. Agora, os fundamentos estão ali e você vai respeitá-los. Isso baixou no PT? William, a tarefa que vamos lá, pela equipe econômica. A equipe econômica ela tem feito roadshow, né? Ela tem feito reuniões aqui em São Paulo. Sexta-feira o Guilherme Mello, por exemplo, se reuniu com agentes do mercado, com bancos, mas não tem conseguido passar uma segurança de que virá um projeto claro, um arcabouço claro. Aliás, eles nem chamam de âncora. Quando você conversa com a equipe econômica, eles não gostam que fale âncora. Eles gostam que fale arcabouço fiscal. Por isso que eu tenho dúvida se virá uma regra tal qual o teto de gastos ou tal qual... Porque o arcabouço fiscal é a reforma tributária junto com a regra de gastos. Não, mas eles não falam que viria uma regra. Isso ainda está muito em construção. E nessas tentativas de vender e de circular com ideias, o que os agentes de mercado aqui, pelo menos na sexta, pelo menos que o Guilherme Mello teve com 3, 4 grandes bancos em reuniões, não conseguiu passar um recado claro. Tem uma equação para ser feita, que é o quanto o Lula quer gastar, né? Olha só, nessa semana ele pediu para acelerar o tal do desenrola, salário mínimo e o imposto de renda. Tudo isso custa. Tudo isso custa muito. Essa semana. E eles estão correndo para apresentar, acho que amanhã, hoje teria uma reunião prévia, enfim, é para fevereiro. E aí você não consegue desenvolver essa regra do arcabouço, ou tal do arcabouço, sei lá o que quer que seja, ainda que seja um PPA, porque pode ser que venha só um PPA com a estimativa de gastos por ano até 2026. Para caber isso aqui. Então você tem uma incerteza do que de fato a política quer entregar para a população, ou para o governo, ou para a popularidade do presidente, como quer que a gente leia, de uma regra que está em construção que não sabe ainda o tamanho disso aqui. Então, talvez esse seja, isso eu tenho ouvido, o motivo desse atraso. Porque você não consegue construir algo se você não sabe qual que vai ser a sua entrega, claramente, o tamanho dela. Porque essa entrega, pelo que me dizem, quando eles levam para o Lula, eles levam cenários. Não tem, desenrola isso aqui, presidente. Não, desenrola pode ser até 2 salários mínimos, a gente tem que desembolsar 10 bi. Até 3 salários mínimos os beneficiados tem que tirar 20 bi. Então tá tudo muito incerto. Bom, para um Lula que está exibindo ter sérias dúvidas, esse tipo de conduta em relação a ele é a pior coisa que se pode fazer com ele. Eu vou deixar uma pergunta quicando aqui na mesa. Qual de vocês se arrisca a respondê-la rápido? Onde é que está a cabeça do Lula nessas questões? Daniel, Raquel, Felipe, Caio? Não, eu acho esse governo Lula 3 muito uma tentativa do Lula de não é limpar a biografia.
limpar não só dele, mas a da era petista nos pontos frágeis, por exemplo, corrupção e economia. Ok, que o alto, como se fala, ponto de saída. Alguém mais vai falar? Para mim já está claro. O Lula quer gastar mais. Daniel? Lula quer ser mais ele, seguir mais os princípios que tem, e acho que com uma diferença em relação aos 2 primeiros mandatos, que casa muito bem com o que a gente viu no encontro, no aniversário do PT, em que ele até se emocionou falando do José Dirceu. Ele não tem hoje, William, uma pessoa ali da mesma idade, da mesma geração, com as mesmas lutas, alguém perto dele que consiga entrar na porta ali, entrar no gabinete, abrir a porta na hora que quiser e falar francamente com o Lula, entendendo a cabeça do Lula. Tem um buraco geracional ali entre ele e os assessores mais próximos. Está faltando um Zé Dirceu, talvez. A Raquel está aqui me pedindo a palavra porque ela disse que ela foi prejudicada. Não estou pedindo a palavra, não. Eu brinquei, que só eu falo pouco aqui. Você fica reclamando que a gente fala demais. Só fazer uma comparação Foi o meu jeito de dizer para você que você falou durante muito tempo, foi aproveitar a Raquel. Só dar uma comparação rápida da estratégia política, porque o Bolsonaro ele queria atender ao povo, o cristianismo do povo, dar liberdade ao povo, etc., e dizia que o sistema fazia um recorte mais ideológico desse ponto de vista populista do nós contra eles. A esquerda, o Supremo Tribunal Federal estavam impedindo ele de governar de determinada maneira. O Lula quer gastar, recuperar popularidade com o discurso de atender a demanda da população de baixa renda, e ele encontrou no Banco Central, associando o Roberto Campos Neto ao bolsonarismo, a elite econômica que está impedindo ele de fazer isso. Ótimo.